Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 3 de agosto de 2020, para mais uma palavra que venha nos alimentar, que venha nos fortalecer e trazer luz ao nosso entendimento da palavra de Deus. Quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal e pedir, que você dê ao final o seu like, que você compartilhe este vídeo, convide pessoas, para se inscrever no nosso canal. Isso é importante para o nosso crescimento. É importante também para as pessoas receberem esta palavra que pode ajudá-las. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, os dados estão aí no corpo desta mensagem. É só você clicar nessa setinha do lado do título da palavra, que vai aparecer todos os dados da conta da igreja. Você pode mandar seu TED ou a sua transferência bancária. Amém? Dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. E eu estava, acho que foi no sábado passado, eu vinha voltando para casa por volta de 10 horas, 11 horas, e eu vi ali na QNE, aqui um setor logo aqui abaixo, aqui em Taguatinga, várias pessoas ali, islâmicas, ali concentradas em frente a uma residência, e tendo alguma coisa, algum movimento deles ali. E aí eu fiquei olhando aquilo, vendo a iniciativa das pessoas, de se reunir, de pregar, de buscar a sua fé, de crescer na sua fé, de pregar a sua fé. E eu fiquei pensando também a respeito da igreja do Senhor Jesus, que nós devemos acordar para isso. Às vezes nós vivemos num país cristão e às vezes a gente é tão, às vezes relapso, a gente fica tão distraído com relação a isso e parece que a gente talvez não dê importância, mas muito embora a gente viva num país que é chamado de país cristão, mas a verdade é que muitas das vezes as pessoas não dão o devido valor, a devida atenção, o devido compromisso com a palavra de Deus, com a fé que professa. E alguns anos atrás, quando começou esse movimento de deslocamento de muçulmanos para o Brasil, eu lembro que veio uma mensagem que circulou pelo WhatsApp falando de navios de muçulmanos que estavam vindo para o Brasil, e até uma pessoa dessas mensagens falou que pedindo, orem para que os navios afundem lá, nem cheguem aqui no Brasil. Uma coisa completamente absurda, Isso não é o propósito da igreja, não é o chamado da igreja. Eu lembro muito bem daquele texto de Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, quando Jesus vinha, ele ia vir de volta para Jerusalém e ele teria que passar por Samaria, por Samaria. Ele mandou dois de seus discípulos à frente, e aí eles chegaram na aldeia ali dos samaritanos, e os samaritanos, percebendo que eles eram judeus, não quiseram dar pousada a eles. Aí eles voltaram revoltados, chateados, nervosos, e comentaram com o Senhor Jesus, falou: mestre, o senhor quer que a gente ore e peça para Deus mandar fogo do céu para consumir esse pessoal? E aí Jesus disse para ele: olha, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem, ele não veio para destruir as pessoas, ele veio para salvar os homens. E o papel da igreja é esse, que ele diz, é pregar a palavra, viver a palavra, apresentar Deus às pessoas, apresentar o amor de Deus, apresentar a salvação, o evangelho, que é poder de Deus para salvar as pessoas. Esse é o nosso papel, o papel da igreja. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele aparece para os seus discípulos e ele ordena a eles, fala: olha, ide, pregai o evangelho, em meu nome, ele fala, em meu nome, pode usar o meu nome, que é um nome que tem poder. Salvem as pessoas, curem os enfermos, libertem os cativos, façam discípulos, ensine-os a guardar todos esses ensinamentos que eu tenho ensinado a vocês. Isso ele diz tanto em Marcos 16, a partir do versículo 15,
quanto em Mateus 28, a partir do versículo 18, né? E de fazer discípulos, como ele diz lá, né? Então, queridos, nós, como filhos de Deus, como a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos primeiro entender que nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas já passaram. Então, aquelas coisas que eram práticas de um homem que desconhecia Deus, de um homem que não tinha Deus na sua vida, não nos compete mais. Hoje nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus, somos o corpo de Cristo na terra, a igreja do Senhor Jesus, e o nosso papel hoje é levar a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que liberta, é levar a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, para trazer uma nova vida para as pessoas. Lembrando que hoje nós somos, né, lá em 2 aos Coríntios capítulo 5, do 17 ao 21, diz que nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Deus, né, somos reconciliados, perdoados, e é interessante você entender que quando nós cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo e somos salvos. Deus podia muito bem, querido, a partir do momento que uma pessoa foi salva, pegar e já recolher, pronto, está salvo, recolher. Mas e aí, quem ia fazer a obra? Quem ia levar a mensagem para os outros que precisam também de salvação? Cuja salvação já foi providenciada e o preço já foi pago na cruz do Calvário. Somos nós a igreja. Então, somos salvos, mas a partir do momento que somos salvos, temos uma missão, né? Somos embaixadores de Cristo, somos representantes de Deus. E como embaixadores de Cristo, nós devemos levar adiante essa missão. A missão de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Quando eu digo que somos embaixadores de Cristo, a gente precisa entender esse significado, né, de ser embaixador. Quando na convenção da Organização das Nações Unidas, né, a embaixada, nós aqui em Brasília, estamos aqui em Brasília, e aqui nós temos várias embaixadas de vários países, né, e a gente sabe, né, por experiência, por conhecer a realidade e também a lei, que uma embaixada, querido, ela é um território daquele país que ela representa. Por exemplo, se você chegar aqui no setor de embaixadas aqui em Brasília, ali no Lago Sul, você vai encontrar embaixadas de vários países. Vou tomar, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos como exemplo. Aquela área ali onde está localizada a embaixada dos Estados Unidos é território americano, é território dos Estados Unidos. Ninguém pode chegar ali, uma pessoa qualquer, e entrar ali na embaixada e dizer, não, você está invadindo o território americano, sem permissão. Então, aquela área ali é território americano. Aquela embaixada ali funciona com base nas leis, no calendário americano dos Estados Unidos. Eles não funcionam com o nosso calendário, com as nossas leis. Ali é território americano, funciona de acordo com as leis americanas, de acordo com o calendário deles. Eles trabalham para promover o país que eles representam, que é os Estados Unidos. Eles estão ali para tratar dos negócios dos Estados Unidos com o Brasil, né? Tem ali o seu corpo de embaixadores, de representantes, de diplomatas, né? Pessoas que trabalham ali. A provisão para aquela embaixada vem dos Estados Unidos, as ordens vêm dos Estados Unidos, né? Tudo. Eles são, na verdade, ali, como se fosse, né? Território dos Estados Unidos, e estão representando os Estados Unidos perante o governo brasileiro. Então, a gente precisa entender isso. Aquele território ali, o território da embaixada, está vinculado ao país, né? Ao país que ele representa. Da mesma forma, querido, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, 19, que nós somos templo do Espírito Santo. Então esse território aqui, você, nós somos templo do Espírito Santo, somos embaixadores de Deus, e o nosso corpo, a nossa vida, ela deve representar a Deus, ela deve manifestar o calendário, ela deve manifestar as leis, ela deve trabalhar para promover, querido, o reino que nós representamos, que é o reino da luz, o reino de Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 9 e 10, diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim,
que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Então aqui a palavra está dizendo que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo? A fim de proclamar as virtudes de Deus. Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? É claro que ao cumprir esse chamado de Deus, a gente vai enfrentar perseguição, a gente vai enfrentar resistência. Queridos, mas nós não somos os primeiros, não. Não pense você que você é o primeiro que está passando por isso, não. Desde que a igreja foi inaugurada aqui no mundo, ali em Atos 1:8, quando Jesus disse, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Logo em seguida, né, a gente tem o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, né, e desceu na forma de línguas de fogo, né, se apresentando como línguas de fogo. A pessoa do Espírito Santo desceu e as pessoas foram tomadas de poder e oravam em línguas e foi um mover, e Pedro se levantou e pregou e foi muita gente que se converteu, né. A partir daquele momento, querido, foi inaugurada a igreja aqui na terra, e aí o corpo de Cristo, e aí começou a perseguição. A gente vê que logo em seguida, né, Pedro e João, né, são presos. Pedro e João, em seguida, eles curam aquele paralítico ali na Porta Formosa, né, às 3 horas da tarde, eles iam para a oração, aquela pessoa pediu esmola para eles. Pedro olhou fixamente nos olhos dele e falou: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E aquele paralítico levantou, saiu andando, correndo, pulando e glorificando a Deus. E aí as pessoas ficaram assim espantadas. Ao mesmo tempo que as pessoas ficavam espantadas e elas criam com aquilo que elas estavam vendo, tinha também a resistência daquele outro lado, daquelas pessoas que já vinham perseguindo o Senhor Jesus e passaram a perseguir então os discípulos de Jesus. E hoje não é diferente, queridos. Hoje a igreja ela vive num padrão diferente do padrão do mundo. A lei que nos rege é a palavra de Deus. E a gente sabe que o mundo ele vive num padrão diferente. A lei que rege o mundo é completamente contrária à palavra de Deus. A igreja e o mundo são como água e óleo, não se misturam. Os propósitos são diferentes, os alvos são diferentes, os valores são diferentes. O nosso Deus é diferente do Deus do mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? O Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, né? O estilo de vida é diferente. Nós sabemos que a igreja ela deve viver de forma piedosa, ou seja, uma forma que agrada a Deus, e o mundo não tem compromisso de agradar a Deus. O mundo jaz no maligno, querido. Mas a igreja, ela vive de um degrau de glória a outro degrau de glória. Não significa que a igreja não passe por dificuldades, por problemas, por perseguições. Passa. Mas o tempo todo, querido, a gente vence. O tempo todo a gente supera isso. O mundo, ele caminha para o juízo. O mundo caminha para a morte eterna, para a separação eterna de Deus, para ser jogado no lago de fogo e de enxofre. Mas a igreja, ela caminha para o encontro com o noivo, com Jesus Cristo. Ela caminha para viver na Nova Jerusalém. Só que quando nós estamos aqui, queridos, nós, como igreja, devemos cumprir a nossa missão, que é levar as pessoas ao conhecimento de Deus, levar as pessoas ao conhecimento que os seus pecados já foram perdoados em Cristo, que Deus já as reconciliou, né, com Ele, por intermédio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, essa deve ser o nosso trabalho. Lembre-se, eu já disse aqui, perseguição contra a igreja, querido, não é novidade. Hoje nós estamos vivendo, né, o motivo é a pandemia. Nós não podemos nos reunir como corpo de Cristo. Existe uma série de restrições. Mas isso não é novidade, queridos. A igreja sempre foi perseguida. Mas preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. A igreja sempre foi perseguida, mas nunca foi vencida. E nunca será vencida. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém, querido? Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus, queridos, é a força maior, o poder maior do universo que está conosco.
E quando nós dobramos os joelhos e cremos no Senhor e oramos ao Senhor, nós acionamos esse poder maior, essa força maior que vence a tudo. E aí que tudo que está trancado se quebra. Os grilhões se quebram, as correntes se quebram, os cadeados se arrebentam. Sabe, todo o poder das trevas é paralisado. Amém, querido? Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê ali, né, a igreja sendo perseguida pelos judeus. Nos dias atuais, nós vemos o quê? Nós vemos a igreja sendo perseguida por governos, vemos a igreja sendo perseguida por outras religiões, mas a gente não deve ficar preocupado com isso. Isso aí sempre aconteceu. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que continuar com ousadia, com intrepidez. A gente vê que ali em Atos, quando a igreja estava sendo perseguida, os apóstolos estavam sendo presos, estavam sendo torturados. Olha qual foi a oração da igreja em Atos capítulo 4, do versículo 23 em diante, diz assim, em Atos 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, o governo ali dos judeus, né? Ouvindo isto, unânimes, unidade, todos juntos, a uma só voz, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A gente vê aqui, queridos, que o motivo da perseguição, por que a perseguição? A igreja de Jesus havia recebido o comissionamento, né, o direcionamento, a ordem de Jesus para ir pregar, mas eles estavam ali, só em Jerusalém. E muitas vezes hoje nós estamos acomodados, querido. E a perseguição vem mesmo para tirar a gente da zona de conforto e nos fazer entender o propósito para o qual nós nascemos de novo, nós nos tornamos igreja do Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus. A gente sabe que a perseguição não é contra a minha pessoa, não é contra a sua pessoa. A perseguição é contra a palavra, é contra Deus. Mas a igreja precisa sair do comodismo. Sair do comodismo para evangelizar, para proclamar o evangelho, para dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para levar as pessoas à salvação, levar as pessoas a confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Né? A gente vê aqui que essa oração aqui é poderosa. Eles, em unidade, eles oraram e falaram: Senhor, nos concede intrepidez, nos concede coragem para pregar a tua palavra com intrepidez, com coragem, com fé. Enquanto nós estamos pregando, estende a tua mão, Senhor, para fazer curas, milagres, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. E é isso que a igreja tem que orar hoje, querido. Senhor, nos dá a condição de anunciar com intrepidez a nossa palavra, a tua palavra. Enquanto nós estamos pregando a tua palavra, Senhor, manifesta, estende a tua mão e manifesta o teu poder curando, realizando sinais, prodígios, maravilhas por intermédio do nome do Senhor Jesus, para que as pessoas creiam que o Senhor é real, o Senhor é invisível, mas é real, e as pessoas crendo, elas confessem Jesus e sejam salvas. Amém, queridos? Essa é a oração. Romanos 1,16 diz:
pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, queridos? O que o mundo precisa, querido, é de mais evangelho e de menos conhecimento humano. Hoje tem muito conhecimento humano, as pessoas racionalizam tudo, calculam tudo na medida do seu entendimento. Mas a gente sabe que o poder de Deus, a palavra de Deus, extrapola o conhecimento humano, extrapola o entendimento humano. O mundo hoje, querido, precisa de cristãos autênticos e menos religiosos. O mundo tem muita religião e pouco cristianismo puro. A palavra de Deus diz em Romanos 10, né? Como crerão se não há quem pregue? Romanos 10 fala isso, né? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? E talvez você me pergunte: pastor, mas como eu posso pregar se eu não posso sair de casa? Se eu tenho todas essas restrições, eu não posso me aproximar das pessoas, eu não estou indo ao trabalho, eu estou todo restrito, né, por causa dessa pandemia. Queridos, graças a Deus, que Deus deu a inteligência ao homem, e por intermédio da inteligência que Deus deu ao homem, o homem foi desenvolvendo o seu conhecimento científico e criou a tecnologia. E hoje, querido, nós temos, né, a tecnologia para nos ajudar. Você não pode ir fisicamente, mas você pode, como eu estou fazendo aqui, gravando um vídeo, compartilhando esse vídeo no nosso canal, e você tem acesso a esse canal, você pode assistir, depois você pode compartilhar com outra pessoa esse vídeo e outro vídeo, e você pode compartilhar um versículo bíblico. Você não precisa sair. Você pode ligar para uma pessoa e levar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Você pode orar pela pessoa por intermédio do celular, você pode orar por intermédio de uma chamada de vídeo. Olha, os recursos são inúmeros, queridos. Nós só precisamos sair do comodismo. Nós só precisamos acordar para o nosso propósito, acordar para a nossa chamada e realizar essa chamada. Quero convocar você, que é da vida plena, para você acordar para esse tempo. A gente não vai poder chegar diante de Deus e falar: mas eu não tive condição. Nós temos a condição sim, querido. Nós só precisamos sair do comodismo. Sabe? Se levante como igreja do Senhor Jesus. Coloque um propósito no seu coração de ganhar pelo menos uma pessoa por mês. Olha, uma pessoa por mês. Comece a orar por essa pessoa. Coloque ela num caderninho, na sua lembrança, para você orar todos os dias. Porque toda salvação, querido, ela acontece a intercessão, depois da salvação. Comece a orar por essa pessoa, seja um seu colega de trabalho, um colega de escola, um vizinho, uma pessoa da sua rua. Depois você ore por ela, ligue para ela, leve uma palavra, né, de Deus. Peça para o Espírito Santo colocar no seu coração algo, uma palavra que você possa levar para essa pessoa, que vai ajudá-la, que vai levantá-la. E depois você, se possível, convide, leve essa pessoa para os cultos presenciais, se você e ela podem. Se não podem, convide ela para assistir os nossos cultos online, a ouvir as nossas palavras, se inscrever no nosso canal. Todo dia tem uma palavra aqui que vai ajudar esta pessoa. Como nós recebemos, querido, testemunhos de pessoas que nos mandam mensagem: pastor, essa palavra que o senhor deu, que fulano deu, que o pastor Daniel Cavalcante deu, que o pastor Daniel Leaço deu, que a pastora Celina, que a Patrícia pregou, como me ajudou. Eu estava precisando ouvir aquilo. Sabe, queridos, podemos ser esse, né, espalhador de boas notícias, entendendo de que espírito nós somos. O espírito da igreja, querido, é o espírito que evangeliza, é o espírito que abençoa, é o espírito que ama, é o espírito que ajuda, é o espírito que levanta as pessoas e leva para a salvação. Amém? Quero encerrar, antes de orar, com a mensagem de Tiago 5,19, que diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Esse é o nosso chamado, é o nosso propósito. Feche seus olhos, vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, eu quero orar por cada um dos irmãos da vida plena.
e todos que estão assistindo esse vídeo, Pai, que sejam despertados no seu interior, no seu coração, o desejo forte, Pai, de realizar o propósito para o qual o Senhor nos salvou ali na cruz do Calvário, Pai, de levar a Tua palavra, levar o Teu evangelho, ganhar vidas para o Teu reino, abençoar as pessoas, levantar as pessoas. Pai, neste momento eu abençoo cada um dos meus irmãos, mesmo aqueles que estão impedidos, Pai, por conta desse momento que estamos vivendo, mas nós não estamos presos, nós somos um espírito livre e podemos levar a Tua palavra por intermédio da tecnologia, que os irmãos acordem para isso e que possamos abençoar as pessoas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pai, eu oro também e Te agradeço pela recuperação do apóstolo Filomeno Romero, que recebemos notícia que a cada dia ele tem se recuperado mais e mais, e nós cremos, Pai, nele tendo alta daquele hospital e voltando para realizar a obra que o Senhor o chamou para realizar. Nós o abençoamos, ele, a sua esposa Leila, sua família, a Igreja Ministério Internacional Vida Abundante, o MIVA, e todo o seu corpo de pastores, de obreiros, toda a igreja, Pai, nós abençoamos no nome de Jesus, abençoamos os irmãos da Vida Plena, os que perderam o emprego, nós declaramos sobre eles portas abertas de emprego, novas oportunidades. Declaramos sobre os empresários da Vida Plena e todos os empresários, Pai, inspiração do céu para novas ideias, para um bom recomeço, Pai, diferente, pujante, forte e de sucesso, sempre orientados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Assim eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Boa noite a todos. Até a próxima. Fiquem na fé e compartilhe. Dê o seu like e compartilhe este vídeo. Boa noite. Fiquem na paz.